Agora a gente vai acompanhar ao vivo, né, a entrevista coletiva a respeito dessa reunião que aconteceu hoje de manhã no Palácio das Esmeraldas. Ou seja, o Conselho ele é representado por prefeito e por governadores. Nós sabemos que isso não funciona. Cada ente federado tem a sua legitimidade mantida pela Constituição. Este Conselho Federativo e essa concentração da arrecadação, isso põe em risco a sobrevivência dos nossos estados. Tá? Nós ficamos na dependência do que eu tenho dito, de uma mesada. Isso é agressivo, isso é aviltante. Imaginar que um cidadão eleito com a prerrogativa de governador e de prefeito fique amanhã a depender do que um Conselho Federativo vai dizer o que ele pode fazer no seu estado ou no seu município. Então eu tenho alertado para isso, tenho mostrado que isso é grave, tanto é que o governo federal não conseguiu, ou seja, o secretário responsável pela área, Bernardo Api, apresentar nenhuma simulação. A carga tributária vai ser cada vez maior, essa é a grande verdade. Eles iniciaram com uma alíquota neutra de 25%, já está falando que agora não deve passar de 30%, e que nós sabemos quando tiver a somatória do IBS, que é o imposto estadual e municipal, mais o imposto federal, que é o CBS, nós podemos chegar a quase 38%, que já é estratosfericamente maior do que o mais alto IVA que tem no mundo, que é em torno de 27%. Então tudo isso, gente, depõe contra, tá certo? Algo que está sendo tirado ali do colete e apresentado. Na verdade, para resumir isso aí, realmente foi muito bem colocado hoje, isso é um plano Collor 2. Essa é a verdade. Quem é que quer experimentar de novo um plano Collor 2? É esse que está aí sendo proposto. Ou seja, na mão de alguns, concentra-se a renda de todos e depois vê para quem distribui a mesada ou para onde vai um fundo de desenvolvimento. Isso retirando a iniciativa e, ao mesmo tempo, a capacidade criativa dos governantes. E você passa a ser lógico, como estudante já vivi de mesada, mas como governador não admito de maneira nenhuma, porque o estado de Goiás merece respeito. Governador, por favor. Valores mesmo em reais que a gente deixaria de arrecadar se caso fosse aprovada essa reforma tributária. Eu não vou deixar nem o que vai deixar, eu vou dar o que já estamos perdendo, certo? Ou seja, uma grande empresa, a maior empresa que nós temos hoje de farmoquímicos, tá certo? No mundo, hoje, é brasileira, com grandes investimentos. Na minha cidade de Anápolis, já parou os investimentos aguardando o resultado da reforma tributária. Neoquímica? Não, eu não vou citar nome, tá certo? Mas eu estou dizendo a você a gravidade do processo. Diante de uma situação como esse manicômio tributário que virá pela frente, a perda de todos os nossos incentivos, de todos os fundos que o Estado de Goiás e o Centro-Oeste se beneficia como o Norte e o Nordeste, os empresários, com toda a razão, dizem, olha, vamos aguardar. Isso tudo gerando o quê? Desemprego imediatamente para nós. Então, eu diria a você com maior certeza ainda, nós temos aqui 7 milhões de goianos. Tá? Então, se a fonte é o destino, nós não somos aqui relevantes diante de outros 200 milhões de brasileiros distribuídos em outros estados, entre eles os estados do Sul e Sudeste. Terceiro ponto que eu acho relevante é nós perdermos a nossa autonomia. Além do mais, não termos aí nenhum mecanismo, nenhuma ferramenta para dizer que as indústrias devam se instalar aqui no nosso Centro-Oeste. Outro fato, que vocês viram hoje o levantamento feito, onde está sendo publicado em toda a mídia nacional, que o Centro-Oeste cresce o dobro do Brasil. Então, a política aqui, ela deu certo, a política de incentivo. O que querem agora é exatamente transformar os estados do Centro-Oeste e do Norte, impedidos de fazer a sua expansão, tá certo? Industrial, de poder aqui industrializar os seus produtos e ter cada vez mais empregos. Mais um ponto para vocês, que é fundamental. 84% da mão de obra no estado de Goiás é na área de serviços. Ela terá uma
vai duplicar ou triplicar a tributação sobre o setor serviço. Então isso aí já sinaliza um amplo desemprego. Então estou citando assim, dados assim, rápidos, para vocês terem uma ideia o quanto isso é nocivo para o nosso estado de Goiás, provocando aí um risco de um esvaziamento dos nossos distritos agroindustriais, tá certo? Porque nós não nos tornaremos competitivos com essa nova regra para o destino. Mas eu acho que o mais importante é ele dizer a quem ela serve. Porque, como se diz no interior, jabuti não sobe em árvore, tá certo? Então, alguém ela interessa. Ela interessa a quem? As grandes tradings e as mega indústrias. Esses sim serão os beneficiados em detrimento da classe média, dos cidadãos que trabalham, tá certo? E dos estados em desenvolvimento. Governador, estamos ao vivo. Eu queria que o senhor falasse em relação à situação, à mobilização. Hoje o senhor mobilizou senadores, deputados, prefeitos, autoridades aqui. E na semana que vem vai ser fundamental essa mobilização em Brasília. Ela pode ter resultado positivo? Veja, você sabe que democracia, eu falo sempre, não é pai de cemitério, amigo. Democracia é efervescente, você tem que estar lá. O presidente disse que a partir de segunda-feira à noite já vai abrir o painel, terça-feira começam as discussões e vai continuando ali, seguindo o debate e a votação da reforma tributária. Lógico que eles têm que colocar 308 votos favoráveis. É um placar significativo. E nós vamos trabalhar fortemente para dizer, olha, dentro dessas regras que aí estão, que é tudo obscuro, porque não tem nada que diz, por exemplo, perguntar a ele qual é a taxa que vai ser da tributação no Brasil. Eles não sabem responder. Não, vem para a lei complementar. Mas espera aí, o que vai para a lei complementar, você não fez nenhuma simulação para poder confirmar. Então, quer dizer, que você está fazendo concessões, agora, é Zona Franca, tá certo? É o Simples, mais outros setores, e de repente você diz agora que já não vai ultrapassar de 30. Quer dizer, como é que é isso? Então é no achismo? Então, quer dizer, nós vamos entregar, tá certo, aquilo que existe no nosso Estado, com a nossa autonomia de arrecadação, para uma situação que poderá ser prevista após aprovado a emenda constitucional. Então, eu tenho pedido a todos que a gente possa, a partir de terça-feira, ter uma presença significativa ali, na Câmara dos Deputados, de uma forma ordeira, tá certo? Mas participativa, para mostrar que, realmente, tanto os trabalhadores, quanto também a classe média brasileira, quanto também o setor de industrialização, de interiorização, de independência dos entes federados, não admitem que serem tratados dessa maneira por esse projeto que foi construído a poucas mãos, apesar de que ninguém teve acesso a ele, e que de repente é apresentado e eles não sabem sequer responder às perguntas que você formula sobre o futuro da taxação da nossa população e, enfim, a penalização dos nossos estados em desenvolvimento. Governador, como é que está a simetria com a bancada goiana? Porque, no final das contas, o Congresso Nacional é que vai dar a palavra final, né? Como é que a bancada goiana está se comportando em relação a esse assunto? Como é que estão as suas tratativas com os deputados e senadores? Olha, primeiro, nós estamos focando aqui junto aos deputados e deputadas, já que vai começar pela Câmara, e já marquei com a deputada Flávia, que eu vou até pedir a compreensão de todos, eu vou cancelar minha agenda na próxima semana, já que isso é de uma ação de muita relevância para o estado de Goiás, e vou estar tempo integral em Brasília. A primeira reunião que farei será exatamente com a bancada do estado de Goiás. A partir daí, eu vou também percorrer as lideranças partidárias, vou discutir também com os demais blocos que existem dentro da Câmara, a bancada da agropecuária, a bancada da saúde, a bancada do cooperativismo, enfim, da educação. Tem várias bancadas, as quais eu também vou me deslocar, cada uma delas, pedir audiência e vou discutir. Afinal de contas, eu vivi grande parte da minha vida naquela casa. Então eu conheço como é que as coisas acontecem ali dentro e vejo que é relevante, neste primeiro momento, nós focarmos a Câmara dos Deputados. Não é que por isso o Senado não seja importante, mas se nós interrompermos na Câmara, esse processo, ele já realmente dará um espaço para a gente poder discutir e não aceitar esse texto que realmente não agrada ninguém. Como eu disse, é um
é um plano Collor 2. Os governadores também, diálogo com os governadores está no foco do senhor para essa semana? Olha, realmente com os governadores, é lógico que cada um, não sei como é que eles vão pautar a semana, tá certo? Mas eu estive reunido ontem, eu fiz um debate no LIDE ontem no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de falar com 4 colegas e todos eles estão se sensibilizando mais do que nunca de que aquilo que eles haviam prometido a ele, tá certo? Que eu disse, não confiem, isso aí é a história da carochinha, tá certo? E depois do texto publicado, eles disseram a mim realmente, Caiado, você tem toda a razão, realmente aquilo tudo que havia sido dito realmente não está no texto e nossa posição hoje é contrária a essa votação da maneira como ela está colocada. Então, já tivemos ali um processo já de vários de vários governadores que se mostravam simpáticos quando o texto veio à tona, tá certo? Já realmente refutaram o apoio a esta reforma tributária. Obrigado, pessoal. Ok, a entrevista coletiva então do governador Ronaldo Caiado após essa reunião com deputados, senadores, autoridades, lideranças aqui no Palácio das Esmeraldas. Devolvo para vocês nos estúdios. Pois é, você acompanhou aí a entrevista coletiva do governador Ronaldo Caiado.